Salve, salve, meus queridos! Vamos aí para a nossa aula número 1, mas agora a parte de exercícios dessa aula. O que eu vou fazer aqui vai ser basicamente 4 exercícios, tentando abordar a parte de mudança de escalas termométricas, obviamente, e também abordando aquela parte de escala arbitrária. Então, são 4 exercícios rápidos, bem sucintos, e aí na lista de exercícios que eu coloquei aí, lá embaixo no link, é só você olhar, vai ter 8 exercícios. A ideia é, claro, 4 você faz aqui comigo, e os outros 4 você tenta fazer por conta, beleza? Se você ficar com dúvida, pode colocar aí nos comentários. Ah, professor, não consegui fazer o 6, não consegui fazer o 7, não consegui fazer o 8. Enfim, você me manda os exercícios que eu posso tentar te ajudar a resolver, beleza? Então, o que acontece aqui, ó? Nesse nosso exercício número 1, ele está falando aqui sobre a temperatura de ebulição, né? Então ele fala assim, a temperatura de ebulição de líquidos associado à altitude, certo? Admita que na altitude de 9.000 metros, a água entra em ebulição a 70 graus Celsius. Veja como isso é uma coisa muito louca, né? Quando você está em um lugar muito alto, a água ela entra em ebulição em temperaturas inferiores aos 100 graus Celsius. Ele está falando que isso acontece aos 70 graus Celsius. Se ele fala assim, um termômetro graduado em Fahrenheit, o valor obtido para a temperatura de ebulição da água vai ser de quanto? Ele quer apenas uma coisa. Ele quer então que você pegue o valor que são 70 graus Celsius. Deixa eu só afinar aqui um pouquinho a caneta para não ficar feio. Aí, ó, 70 graus Celsius, e ele quer que você descreva esses 70 graus Celsius em alguma coisa que seja em graus Fahrenheit. É isso, certo? Então, a nossa base será a seguinte: nós sabemos que Celsius dividido por 5 é igual a Fahrenheit menos 32 dividido por 9, que é igual a Kelvin menos 273 dividido por 5. Certo? Então, nós vamos utilizar somente a parte da equação que está associada a Celsius e Fahrenheit. Por quê? Ele me deu uma informação em Celsius e ele quer a resposta em Fahrenheit. Pronto, é isso. Então, a gente vai puxar aqui e vai resolver somente usando a parte de Fahrenheit e Celsius. Então, eu vou pegar aqui, ó. O valor de Celsius é 70. Então, eu vou escrever aqui 70 dividido por 5 é igual a Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Pronto. Agora é só fazer a resolução matemática. Nós vamos dividir 70 por 5. 70 por 5 vai dar 14. 14 é igual a Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Aí eu pego esse 9 e jogo multiplicando ele lá do outro lado, fazendo a conta do 9 vezes o 14, certo? Então esse cara vai ficar Fahrenheit menos 32 vai ser o resultado de 9 vezes 14. 4 vezes 9 é 36. Então, sobrou um 6 aqui e tem um 3 lá na nossa cabeça. E aí, 9 com 1, 9. Com o 3 vai fechar 12. Então, aqui vai dar 126, certo? E aqui, ó, o 32 que está nesse lado da conta, a gente joga lá para o outro lado somando. Então, F vai ser igual a 126 somado ao 32. Beleza? Então, esse F será quanto? Fecha aí a nossa conta, 2 com 6, 8, 3 com 2, 5. Então, fecha 158 graus Fahrenheit. E com isso, a gente fez a nossa mudança de escala, fechando a nossa letra D. Beleza? Então, questãozinha acessível, questão ok, é só você pegar uma temperatura em Celsius e transformar ela em Fahrenheit. A próxima questão, ela já vai ser uma questão que nos cobra um pouco de conhecimento teórico com relação ao assunto, certo? Por quê? Olha o que ele comenta contigo. Ele fala que o ponto de fusão da água acontece na temperatura aqui, ó, de 200 graus X. E a temperatura de ebulição acontece a 400 graus X. Ele está propondo uma escala arbitrária. Então, ele está falando assim, ó, um estudante construiu um termômetro graduado em uma certa escala X, de modo que, no nível do mar, ele marca o ponto de fusão da água a 200 graus X e o para a ebulição 400 graus X. Podemos afirmar que o zero absoluto X, em graus X, obviamente, corresponde ao valor aproximado de quanto? Então, ele está falando com você sobre uma escala arbitrária e ele quer saber o seguinte, o zero absoluto nessa escala arbitrária. Bom, você tem dois caminhos possíveis para construir esse teu exercício, certo? Um caminho é utilizando uma escala do teu dia a dia, a escala de graus Celsius, que seria pensar assim, ó.
você tem que 200 graus X está relacionado lá num termômetro com um outro termômetro. Com qual? Bom, com um termômetro conhecido por você. Bom, a gente pode usar o termômetro de Celsius. Por exemplo, 200 graus X é a temperatura em que a água sofre a fusão. Isso lá na escala de graus Celsius é o 0 graus Celsius, certo? E o 400 graus X é a temperatura em que a água ferve. Então, isso lá no termômetro de Celsius será o 100, certo? E aqui, quando você cria essa tua relação, você pode desenvolver o seguinte: você vai lá e encontra uma relação matemática entre essas duas escalas. Como que tu vai encontrar essa relação matemática? Bom, você vem cá, aqui, coloca o X, coloca o C de Celsius, certo? E usa aquela nossa técnica da aula, o tal do meio menos baixo, cima menos baixo. Então, ó, vai ficar para o cara X, como é que fica? Meio menos baixo, cima menos baixo. O meio é o cara X, o cara de baixo é o 200, o cara de cima é 400, o cara de baixo é 200. Então, vamos lá. Meio menos baixo, cima menos baixo. X menos 200 dividido por 400 menos 200. Beleza? Fiz para a minha escala X. E para a minha escala de graus Celsius, eu repito, meio menos baixo, cima menos baixo. O cara do meio é o C, o cara de baixo é o 0, o cara de cima é o 100, o cara de baixo, de novo lá, 0. Então, vai ficar meio menos baixo, C menos 0, cima menos baixo, 100 menos 0. Beleza? Fiz essa minha construção. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que simplificar a minha conta e assim eu encontro uma relação entre o x e o c. Beleza? Então, vai ficar assim. X menos 200 dividido pelo 200 é igual a c sobre 100. E olha o que a gente pode fazer aqui, ó. Tem 2 zeros aqui embaixo, tem 2 zeros aqui embaixo. A gente elimina esses 2 zeros e a nossa conta fica x menos 200 dividido por 2 é igual a c. E aqui a gente fez um primeiro estágio que é muito importante, que é encontrar uma relação entre x e c. X menos 200 dividido por 2 é igual a c. Beleza? Ok. Agora a gente vai para a nossa pergunta, porque na verdade ele não pediu para você encontrar uma relação entre x e c. Ele pediu para você, no zero absoluto, qual é a temperatura que você vai ter lá na escala graus x? E aí vem a pergunta, qual é a temperatura correspondente ao zero absoluto? Bom, o zero absoluto, ele é nada mais, nada menos que a temperatura de 0 Kelvin ou menos 273 graus Celsius, certo? Aqui mostra que você poderia ter feito por dois caminhos diferentes. Por quê? Porque se você quisesse, ao invés de você usar aqui, ó, a relação com a escala Celsius, você poderia ter usado direto a relação com a escala Kelvin, tá? Mas não tem problema, a gente fez com a escala Celsius e vai dar certo tanto quanto. O que acontece, ó? Como o zero absoluto, ele é a menos 273 graus Celsius, o que eu vou fazer? Eu vou lá da minha conta, lá no meu argumento, e vou substituir o valor de Celsius por menos 273. Então, esse cara vai ficar assim, ó. X menos 200 dividido por 2 é igual a negativo 273. Pronto. Agora, jogo 2 multiplicando, encontro a minha solução e depois jogo 200 somando. Então, esse x vai ser quanto? X vai ser igual a... x menos 200 será igual a... O 2 vai multiplicando 273. Eu tenho que pegar, então, o dobro de 273. Dobro de 273, esse cara vai ficar 2 vezes 3 é 6, 2 vezes 7 é 14, e 2 vezes 2 é 4, mais 1 do 14 vai ficar 15. Então, aqui vai ficar menos 546, certo? Aí eu pego esse 200 e jogo lá para o outro lado somando. Então, esse x será igual a
546 somado 200. Cuidado, não vai para 700. Você está fazendo um negativo, outro positivo. Então, é uma subtração a conta que você tem que fazer. Consequentemente, esse cara vai ser menos 346. 346 o quê? Graus x, que é a escala arbitrária inventada. Beleza? Então, fecha aqui. Opa, não 500. 346 graus x negativo. Tudo bem? Então, veja que eu fiz esse cara em 2 estágios. Primeiro, eu fui lá e demonstrei qual é a relação de Celsius com x. Construí uma equação. Beleza. Aí eu fui para a pergunta. Ele falou, tá, tantos graus na escala Celsius vai ser quanto lá na escala x? Quando você tiver um exercício de escala arbitrária, 99% das vezes você vai ter que fazer a mesma coisa. Você vai colocar os dois termômetros um lado do outro, de acordo com o que o texto seu forneceu. O texto vai te permitir desenhar esses dois termômetros. Com esses dois termômetros, você faz a regrinha lá do meio menos baixo, cima menos baixo. Com essa tua regrinha, você encontra uma relação entre esses dois caras. E aí fica fácil tu responder qualquer pergunta. Eu poderia perguntar para você agora, por exemplo, assim, 150 graus X corresponde a quantos Celsius? Pronto, você já tem a relação aqui. É só substituir o valor de X e ver o que, que acontece. Ah, eu poderia perguntar para você assim, 300 graus Celsius são quantos graus X? Pronto, eu já tenho a relação. Então, veja que quando você cria essa relação, a pergunta aqui final, ela na verdade pode ser qualquer coisa, desde que seja algo, obviamente, relacionado à transformação entre uma escala e outra, certo? Então, veja como você sempre vai fazer por esses dois estágios. Primeiro, falou de escala arbitrária, tenta encontrar uma relação entre ela. Muito provavelmente ele vai dar duas temperaturas e ele vai dar os seus correspondentes em uma outra escala qualquer. E aí você já cria aquela relação com o meio menos baixo, cima menos baixo. Beleza? Na nossa sequência, vamos para a próxima questão. Bom, a próxima questão, ela fala aqui um texto sobre uma contextualização da situação, mas, cara, essa questão é mais simples do que parece, tá? Ele fala de satélites artificiais que fazem órbita na Terra, tudo bem? Aí ele fala que eles estão em uma temperatura extrema, ele tem variações térmicas muito altas, e no fim das contas, o que nos importa é o seguinte, ó. Um determinado satélite foi testado vários ciclos, de menos 90 até mais 90 graus Celsius. Qual é a variação desta temperatura se você estiver falando de escala em graus Fahrenheit? Veja aqui um detalhe que é legal sobre essa questão. Bom, ele fala para você que a temperatura ela vai de menos 90 até mais 90. Beleza. E ele quer a variação da temperatura em graus Fahrenheit. Quais são os caminhos que a gente tem para resolver? São dois. Um caminho é mais longo, mais trabalhoso. E o outro, em uma linha está resolvida a tua conta. Qual que é o caminho mais longo? O caminho mais longo é aquele que fala assim, ó. Bom, eu tenho 90 graus Celsius negativo. Certo, beleza. Quanto que é isso em graus Fahrenheit? Essa aqui seria a sua informação número 1, a tua primeira informação. 90 graus negativo, quanto que é isso lá em Fahrenheit? A outra é 90 graus Celsius positivo. Eu posso encontrar isso aqui em graus Fahrenheit e essa aqui seria a minha segunda informação. Bom, o que eu faço com essas duas informações? Ele pediu para você quanto que é a variação de temperatura. Então, você faria o quê? Você pegaria a primeira temperatura, pegaria a segunda temperatura e faria a diferença entre elas. Faria uma subtração entre elas para você ver quanto de diferença existe entre esses dois valores. Beleza. Só que tem um caminho que é mais curto de você resolver, que envolve aquele nosso problema de variações da temperatura. Dá uma olhada na nossa aula. Quando eu falei de variações da temperatura, var da temperatura, eu comentei com vocês o seguinte, que a variação da temperatura em graus Celsius, ela é sempre igual à variação da temperatura em em Kelvin. Então, a gente vai ter aqui a variação da temperatura
em graus Celsius, ela é exatamente igual à variação da temperatura em Kelvin. Isso quer dizer o seguinte, quer dizer que se eu falar para você assim, ó, peguei uma amostra de água e fiz aumentar 20 graus Celsius, eu fiz variar 20 graus Celsius, quanto que vai ter aumentado em Kelvin? Vai ser 20 Kelvin também, tá? Agora, existe a regra para a variação da temperatura em Celsius comparado com Fahrenheit, que é a seguinte, se eu pegar 1,8 e multiplicar pela variação da temperatura em graus Celsius, isso vai me dar a variação da temperatura em graus Fahrenheit. Por isso que eu falei para vocês que existe um modo de você resolver esse cara em uma única linha, ó, que seria o seguinte: ao invés de você encontrar as duas temperaturas em Fahrenheit, qual é a correspondente para o menos 90? Qual é a correspondente para o 90? Cara, você pode fazer o seguinte: 1,8 multiplicado pela variação da temperatura em graus Celsius te dá a variação da temperatura em graus Fahrenheit. Por isso que esse estilo de questão de termometria, você tem que tomar um cuidado bem grande na hora que você vai ler a tua pergunta. Se ele perguntar uma coisa, como assim, a temperatura dada terá sua correspondente na escala Fahrenheit igual a quanto? Aí ele está te dando uma temperatura e ele quer o correspondente dessa temperatura. Agora, se ele questionar para você isto aqui, ó, o que é a variação, olha essa palavrinha, variação da temperatura. Toda vez que ele te questionar variação da temperatura, tu não precisa encontrar os seus correspondentes usando aquele C sobre 5, F menos 32 sobre 9. Não. Você vai fazer aqui, ó, pelas suas equações de variação da temperatura, que são bem mais rápidas e sucintas. Por quê, professor? Porque, olha só, esse cara aqui, ele foi do menos 90 até o 90. Isso é uma variação de quanto? Bom, isso aqui é uma variação de 180. Imagina, você está no teu banco com R$90 negativo. Depois você está com 90 positivo. Quanto que tu teve que depositar para isso acontecer? Bom, se você estava lá no menos 90 graus Celsius e você foi até o 90 graus Celsius, quer dizer que você passou lá pelo zero no meio do caminho, certo? E você deu um salto que daqui para cá é um plus, um aumento de 180 graus. Certo? Então, o que acontece? A variação da temperatura nessa tua questão é de 180 graus Celsius. Ele quer saber o correspondente em Fahrenheit. Esse cara vai ficar 1,8 multiplicado por 180 igual a variação da temperatura em graus Fahrenheit. Certo? Agora, qual vai ser a nossa resposta? Bom, é só você multiplicar 1,8 com 180. Tem dúvida, às vezes, de fazer essa conta? Se perde, às vezes comete erro, não cometa mais erros. Ó, primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é uma correção na ordem das vírgulas. Ó. Eu tenho 1,8 multiplicado com 180. Corrige essa vírgula de forma compensatória. Ó. Joga a vírgula uma casinha para a direita no 1,8. Mas você não pode fazer isso de graça. Então, lá no 180, tu vai jogar a vírgula uma casinha para a esquerda. Isso já ajuda você a resolver a tua questão, porque você vai ter 18 multiplicado por 18. Já não tem mais número com vírgula para você fazer a conta, certo? E aqui, 18 vezes 18. Cara, eu sei que matemática básica é uma coisa que faz muita gente perder questão no vestibular. Errar, às vezes, uma conta simples. 18 vezes 18. Tu sabe que vai dar um número alto, 18 vezes 18, né? Mas às vezes o cara se perde fazendo essa conta, coloca lá a tua... Cara, eu não costumo pegar e escrever um número em cima do outro e fazer o vezes aqui. Não. Eu costumo fazer assim, ó. Eu costumo separar um dos números para fazer a conta e fica bem mais fácil. Ó, eu vou pegar 18 e vou multiplicar com quem? Com 18. Só que 18 é 10 mais 8. É 10 mais 8. Então, fica mais fácil agora eu pensar desse jeito, porque, ó, se eu fizer 18 vezes 10, 18 vezes 10 dá 180. E 18 vezes 8 vai dar quanto? Bom, 18 vezes 8 eu vou ter que fazer no braço aqui.
8 vezes 8, 64, sobra 4. 8 com 1 dá 8, mais o 6 do 164 vai ficar 144. Beleza. Aí é só fazer agora 180 mais 144. Bom, eu gosto de separar desse jeito. Enfim, é um jeito que eu gosto de utilizar para fazer a resolução, tá? Mas aqui fecha a nossa soma 324 graus Fahrenheit. Veja que o que eu estou calculando é uma variação, é o quanto aumentou a temperatura. De menos 90 até 90, varia 180 em Celsius. Em Fahrenheit seria 324, beleza? E com isso, nós vamos para a nossa última questão, beleza? Nessa nossa última questão, a gente vai trabalhar aqui com a equação de mudança de unidade entre Fahrenheit e Celsius, certo? O que acontece aqui? Ele está, nesta questão, te fornecendo essa equação, ó. Fahrenheit é igual a 9/5 de Celsius mais 32. Gente, ó, o que ele está te informando é nada mais, nada menos que essa minha relação aqui, ó, que é Celsius sobre 5 é igual a Fahrenheit menos 32 sobre 9. O que ele fez? Ele pegou o 9 e jogou multiplicando. Esse cara vai ficar 9 Celsius sobre 5 é igual a F menos 32. Jogou o 32 para o outro lado somando e apareceu aquela fórmula. Então, na verdade, ele está te mostrando a equação de relação entre Fahrenheit e Celsius, certo? O que a gente sabe? A gente sabe que essa relação é dada da seguinte forma. Vamos guardar ela aqui, ó. Celsius sobre 5 é igual a Fahrenheit menos 32 sobre 9. Então, se por acaso ele pedir para eu mudar entre a escala Celsius e a escala Fahrenheit, eu faço isso aqui. Mas a gente também sabe que caso ele esteja falando de variações de temperatura, 1,8 multiplicado pela variação da temperatura em graus Celsius resulta a variação da temperatura em graus Fahrenheit. Certo? Então, ele fala assim, bom, a equação F igual a 9/5 de C mais 32 mostra a relação entre a temperatura Celsius e a escala de Fahrenheit. Beleza, baseado nessa equação, analise as afirmações a seguir. Beleza, sem nenhum segredo, tá? Então, ele fala assim, ó, um aumento de 1 grau na escala Fahrenheit equivale a um aumento de 59 graus na escala Celsius. Presta atenção aqui, ó. Como ele está falando de um aumento, ele está falando para você de variação da temperatura. Então, ele está falando assim, ó, que aumentar 1 grau Fahrenheit, ou seja, uma variação da temperatura de 1 grau Fahrenheit, corresponde a uma variação da temperatura de 59 graus Celsius. Cara, nada a ver. Por que nada a ver? Ó, vamos colocar aqui na nossa lógica. 1,8 multiplicado pela variação da temperatura em graus Celsius é igual à variação da temperatura em grau Fahrenheit. Só que ele está falando que essa variação é 1. Então, a variação da temperatura em graus Celsius, ela vai ser nada mais, nada menos que 1 dividido por 1,8. Bom, 1 dividido por 2 dá 0,5. 1 dividido por 1,8, esse cara vai dar próximo de 0,5, vai ser um pouquinho maior do que 0,5, tá? Mas fechou, tá? Não é 59. Então, essa é a nossa primeira alternativa errada, beleza? Segundo, o aumento de 1 grau na escala Celsius equivale a um aumento de 1,8 na escala de graus Fahrenheit. Ó, ele então está te propondo aqui o seguinte: aumentar agora 1 grau Celsius. Quanto que vai ser isso? Lá na escala Fahrenheit. Vamos lá, então? Nós sabemos que 1,8 multiplicado pela variação da temperatura na escala de graus Celsius é igual à variação da temperatura na escala de graus Fahrenheit.
certo? Só que ele falou que a variação da temperatura na escala de graus Celsius é 1. 1 vezes 1,8 dá 1,8 e a variação da temperatura na escala de grau Fahrenheit realmente é 1,8 graus Fahrenheit. Consequentemente, a segunda afirmação é verdadeira, beleza? Aí ele fala: o aumento na temperatura de 59 graus Fahrenheit equivale ao aumento de temperatura de 1 grau na escala Celsius. Gente, olha como isso aqui é absurdo. 1 grau na escala Celsius, que foi o que a gente fez anteriormente, deu 1,8 graus Fahrenheit. Então, quando ele fala 59 graus Fahrenheit equivale a 1 grau Celsius, ele já está se contradizendo com o item anterior, certo? Então, no way, certo? Com isso, a gente marca apenas a primeira correta, certo? As outras 4 questões são questões com nível de dificuldade um pouquinho maior, obviamente, e a gente vai sempre crescendo um pouquinho a dificuldade. Mas é isso aí, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado e espero que vocês tenham compreendido. Forte abraço. Se gostaram, não esqueçam de dar o like e compartilhar, beleza? Tchau, tchau, galera.